dia, pessoal. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam ser percebidas por nós, porque elas são incessantes. Coisa boa ver rostos não tão novos no grupo, mas que eu já conhecia antes, né? E alguns que eu não conhecia antes, mas que com certeza vêm agregar. É uma felicidade estar de volta para que a gente prossiga com esse trabalho maravilhoso aí de compreensão, um pouquinho sobre nós mesmos, né? Sobre nosso psiquismo, sobre a nossa mente. Continuando aí o nosso estudo da obra O Homem Integral, que é uma obra esplêndida, como a gente tem dito sempre. E hoje a gente vai abarcar esse assunto, ódio e suicídio. Tende a ser um assunto incômodo, porque as pessoas geralmente veem um grande tabu na palavra suicídio. Eu me lembro, a primeira vez que eu soube da existência, isso lá no meados de 1996, a existência do livro Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, meu Deus do céu! Era uma coisa assim, eu até evitei, porque as pessoas falavam, era uma coisa assim. Depois que eu li, eu disse, meu Deus do céu, que livro maravilhoso, e que pecha infeliz que ele recebeu do movimento espírita. As pessoas têm um olhar completamente equivocado por conta do tabu do suicídio. Então espero que amanhã de hoje a gente possa perceber que na verdade o assunto não é um assunto tão cabeludo assim. A gente pode sim destrinchá-lo com um olhar mais amoroso, um olhar mais compreensivo. Até porque Joana se esforça nesse texto para trazer um olhar etiológico, causal, uma visão que nos permite compreender a função do comportamento suicida. Vamos lá para poder a gente destrinchar esse assunto. Então a gente começa com a questão do ódio. Percebam que o capítulo se chama Ódio e Suicídio, mas a grande estrela do capítulo é o suicídio. A grande estrela é o suicídio, porque o ódio vem como coadjuvante. A gente vai compreendendo com o passar do texto para entendermos a questão aí do ódio como sendo um fator causal. E aí Joana, muito abrangente na sua fala, traz um olhar bem típico dos psicólogos sociais, dos sociólogos, dos antropólogos, quando alarga o horizonte para a gente compreender. E aí quando a gente fala em ódio, automaticamente a gente se lembra de textos espíritas famosos, psicografias de Chico Xavier, por exemplo, que vão trazer a perspectiva de que o ódio em si não tem uma existência real. Como assim não tem uma existência real? O ódio não existe? É porque a gente, fazendo uma comparação com a física, a gente compreende melhor. Para a física, não existe escuridão em maneira objetiva. O que existe é a ausência de luz. À medida em que haja ausência ou presença de luz, vamos saber qual é o limiar de escuridão daquele ambiente. Percebam que quando a gente fala isso, a gente está se referindo ao fato de que quando nós não temos luz, é escuridão total. Não tem na física um estudo sobre escuridão, mas tem estudo sobre luz. Por quê? Porque escuridão é só a ausência de luz. Então dá para estudar a luz que tem uma existência real e objetiva. Mas a escuridão não dá. Do mesmo modo, nós temos o fenômeno do calor e do frio. O frio não tem uma existência real. O que é o frio senão a ausência de calor? Se a gente não tiver absolutamente nada de calor, chegamos no 0 Kelvin, que marca lá os 273 graus negativos. É o zero absoluto. Isso é a ausência total de calor. Dificílimo de ser vivenciado, porque acaba que nós estamos sendo
perpassados constantemente, por exemplo, por neutrinos? A gente não sabe. Mas os neutrinos, quando atravessam o nosso organismo, saem esbarrando nos outros átomos, nas outras partículas subatômicas, melhor dizendo. Então, acaba que o zero absoluto é muito difícil de se conseguir. Mas imaginemos aí que consigamos o zero absoluto. Aí a gente chega numa nova forma de matéria que a física chama de condensado de Bose-Einstein, que é o momento em que a matéria começa a se comportar como se fosse luz. Olha que paradoxo. No zero absoluto, a gente vai ter a matéria se comportando com ondas. E aí a gente vai lentamente percebendo que o frio só existe quando não há calor. Do mesmo modo, a gente entende os textos psicografados por Chico, trazendo a informação, como diz Maria João de Deus, de que o ódio é a ausência de amor. O ódio é a ausência do amor. Ele não tem existência real. Ou como dizem textos poéticos também da literatura espírita, o ódio é o amor magoado, é o amor tresloucado. E vários são os adjetivos que a gente pode colocar aqui para caracterizar o ódio como sendo uma expressão equivocada de amor. E dá pra gente entender mais facilmente na medida em que a gente para, olha para si e se pergunta em quais circunstâncias da minha vida eu senti, nem que seja um aceno de leve de ódio. Muito frequentemente são daquelas grandes decepções amorosas, quando a gente não se importa com a pessoa, quando a gente é indiferente à pessoa e ela nos causa algum mal, nós sentimos raiva, que é uma emoção perfeitamente compreensível. A raiva é uma emoção que a gente só sente, conforme afirma a psicologia, em circunstâncias de injustiça. Eu desafio aqui a vocês me trazerem uma situação em que você sentiu raiva quando não houve ali uma percepção de injustiça. Não tem como. Raiva quer dizer que a gente sente uma injustiça, ou conosco, ou com alguém que a gente gosta, ou com alguém, ou com algum animal, ou com a natureza, alguma circunstância. A gente sente raiva, porque acha que aquilo foi injusto. A grande questão é essa, né? E eu vou frisar bastante isso daqui a pouquinho, mas agora eu já introduzo a perspectiva de que nós precisamos alargar a nossa noção de justiça. Um dos motivos subreptícios de estarmos encarnados na Terra é a necessidade de alargar a nossa noção de justiça. Porque o nosso olhar do que vem a ser ou não justiça influencia no nosso comportamento e na nossa percepção sobre o sofrimento da vida. Quando a gente encara a vida como sendo nós os injustiçados, vamos agir em conformidade com essa crença. Seremos as vítimas do mundo. Ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Porque estou sendo constantemente incompreendido e injustiçado. E com isso ando e sigo a minha vida achando que tudo é indício da injustiça. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Porque a gente para, se pensa ali, opa, qual é a noção que eu tenho de justiça? A gente para, se olha ali, opa, será que isso que eu estou vivendo realmente é uma injustiça? Porque no momento em que a gente alarga horizontes, a gente passa a se responsabilizar. E uma das coisas que aconteceu comigo, quando me tornei espírita, foi essa caída da ficha. Cair a ficha é coisa de gente antiga, né? Pois é, eu sou antigo.
Cair a ficha. Não tem mais isso, né? Não tem nem mais orelhão, você não acha mais. Quanto mais cair ficha. Não tem nem mais ficha de fliperama. Imagine cair ficha. Não tem isso. Mas a gente ainda assim repete. Pois bem, ó. Caiu a ficha quando a gente começa a perceber que a doutrina espírita está fazendo sentido nas nossas vidas. Quando a gente começa a deixar o espiritismo fazer parte da nossa compostura diante da vida, a gente não erra mais em paz. Uma vez a doutrina espírita comece a fazer sentido para você, nunca mais você erra em paz. Ah, mas tá tão gostosinho, deixa como tá para ver como é que fica. E a lei de causa e efeito, e a consciência tranquila, e o usufruto do tempo, tudo isso vem e a gente percebe a responsabilização. Então, na medida em que a gente vai percebendo que a raiva é uma emoção perfeitamente natural, não é uma coisa para você negar, não. O problema é quando você apenas sente raiva, quando você se habitua a ela, quando você se identifica com ela. Lembram daquele filme Divertidamente? Em que as emoções básicas dividem o controle da vida. No caso da personagem principal, a principal controladora ali é a alegria. Mas a gente também tem o nojo, tem o medo, tem também a tristeza e tem a raiva. Percebam que alguns personagens, quem está no controle o tempo todo é a raiva. A questão é essa, a dificuldade é essa, que quando a gente deixa que apenas a raiva controle a nossa vida, isso é um problema. Isso é um grande problema. Mas sentir raiva é perfeitamente normal, não tem nada de errado. E outra coisa, não é algo que a gente escolhe ou não escolhe. É algo do âmbito do pré-racional. Você não escolhe sentir uma emoção ou outra emoção. Como diz Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. Quem falou sentir aí precisa ouvir de novo a música. Vivi, eu vivo emoções. Eu não sinto emoções. O tempo inteiro eu estou vivendo emoções. Ah, mas agora eu não estou emocionado. Indiferença é um padrão emocional. Também é um padrão emocional. Expectativa é outro padrão emocional. Então a gente às vezes não percebe que está completamente imerso em emoções. Isso é perfeitamente normal, natural, esperado. E quando falamos em raiva, é uma das emoções possíveis. Não tem por que a gente negar. Tenho problemas no consultório, por vezes, de atender pessoas que simplesmente foram, na melhor das intenções dos pais, educadas para negarem a raiva, para negarem qualquer manifestação de agressividade, sendo que a agressividade é diferente de hostilidade. Percebam aí a diferença. A agressividade é um padrão emocional perfeitamente compreensível e aceita. A gente precisa de agressividade. E para a psicologia social, a agressividade, ser uma pessoa agressiva não quer dizer ser hostil. Ser agressivo, por exemplo, um investidor agressivo é um investidor que assume mais riscos. Ele está sendo hostil por conta disso? Não. A agressividade é diferente de hostilidade. Quando você usa a sua agressividade contra o outro, aí você está sendo hostil. Entende a diferença? Então, do mesmo modo, a gente vai aprendendo a observar as emoções, aprendendo a nomeá-las, porque vivemos uma circunstância terrível de analfabetismo emocional. Nós não sabemos o que estamos sentindo. Nós abrimos geladeira para pensar. A síndrome da lagartixa, hein? Eu falo isso e o povo, ó, na lagartixa ali, ó. Só, exato, a gente abre a geladeira para pensar. A gente não sabe diferenciar quando está com fome ou quando está ansioso. Faz o quê? Põe alguma coisa na boca. Porque desde bebezinho a gente foi educado para ser dessa forma.
Sentiu qualquer coisa, a mãe faz o quê? Bota alguma coisa na boca. Dá peito, dá mamadeira, mordedor, bico, bota o dedinho dele mesmo, bota alguma coisa na boca para ver se ele se acalma. E aí a gente cresce com esse padrão. Sentiu qualquer incômodo, põe alguma coisa na boca. Pois é, às vezes o incômodo não é fome e a gente precisa aprender a olhar, observar, nomear as emoções. Inclusive a nomear a raiva quando está sentindo ela. Ah, mas é errado sentir raiva, ainda mais da mãe. Eu não estou sentindo raiva de minha mãe. Aí daí a 3 consola. É verdade, eu estava sentindo raiva de minha mãe e não queria ver. Isso acontece, gente. A gente não escolhe, a gente vive. É uma reação. Emoção é reativa. Como é que a gente sabe que a gente está vivendo algum tipo de emoção? Observando o nosso corpo. Muita gente acha que é só olhar conteúdos cognitivos. Não, é o corpo que diz que emoção você está vivendo. Então aprenda a observar-se. Isso faz toda a diferença. Quando você alimenta a raiva, você acaba tendo, obviamente, consequências. Obviamente, seu corpo vai começar a reagir a isso. Você vai ter uma descarga de cortisol, adrenalina, e com isso você vai estar sempre mobilizado. Você vai para o chamado de estresse, que é o chamado estresse negativo. E nesse de estresse você vai sobrecarregar seu organismo, seu sistema circulatório, o seu fígado, como dizem os chineses da medicina tradicional chinesa. Você vai sobrecarregando o seu corpo com aquele padrão emocional e seu corpo vai reagindo a isso. E se você se deixar levar a conduzir essa raiva para ela se cristalizar como sentimento, perceba, emoções mais primárias, sentimentos mais elaborados. Se você cristalizar isso, isso se torna ódio. Você se torna uma pessoa odiosa. Você se torna uma pessoa amarga, de difícil convivência. Aí a pessoa vira e diz assim: ah, Danilo, mas de doce já basta a vida. Tem que ser igual a café. Forte, quente e amargo. Tem gosto para tudo. Mas aí é que tá, a gente precisa tomar cuidado com a consequência desse padrão emocional. Constantemente café forte, quente e amargo. Precisa que a gente preste bastante atenção para não desenvolver uma gastrite. E aliás, tá aqui uma área que acaba refletindo o padrão emocional que a gente tem vivido, o plexo gástrico. Então é algo para que a gente possa sim observar. Diga, Mônica. Esse negócio aí tá saindo minha voz, tá? Tá saindo sua voz. No final a gente fala, se você quiser, depois que desligar. Me diga uma coisa. Então, na realidade, a sua emoção que você mais alimenta é o que você na realidade é. Por exemplo, como você falou aí da agressividade. Tem momentos que você é agressiva, realmente vem aquela agressividade, mas não é de você aquilo passa. Mas tem pessoas que a vida inteira você falar, oi, já tá, né? Então é o que você mais alimenta. A questão tá aí, a gente não é só o nosso passado. A gente é também o que está em nós em germe. A gente é também a potencialidade. É preciso que a gente observe um punhado de sementes, olhe para aquilo ali e enxergue uma floresta. Entende? Nós temos em nós possibilidades múltiplas. E isso também é parte de nós. Lembra da casa mental que Calderaro conta para André Luiz? Tem a parte de baixo da casa, o porão, a parte terra e a parte de cima. Ou seja, o nosso inconsciente, a nossa consciência e o nosso superconsciente. Ou seja, o futuro que jaz dentro de nós em potência, em virtude. São as suas possibilidades. As possibilidades. Então a gente também é isso. Não é só o que fez, o que foi. Eu não sou só o meu passado. Eu sou em especial o meu presente e aquilo que eu posso me tornar. Que irei me tornar, na verdade.
né? Então, a gente precisa levar em conta esse aspecto múltiplo. Não somos só o nosso passado. É por isso que às vezes você se sente, e na realidade é, tão diferente de anos atrás com a atualidade. Sim, porque nós estamos constantemente em transformação. O filósofo grego Heráclito já disse que nunca o mesmo homem atravessou o mesmo rio. Porque o rio já não é mais o mesmo e o homem ganhou uma nova experiência e por isso estamos em constante movimento. A única coisa que permanece é a mudança. Ou seja, nada é permanente, tudo se transforma. Somos outra coisa, mutante mutandis, né? Do que você falou aí um pouquinho antes, de todas essas emoções, pelo menos para mim, a pior é a indiferença. Rapaz, ser junto de uma pessoa que ela nem lhe olha, nem lhe sente, nem lhe cheira. Menina, é melhor que eu lhe diga um desaforinho. Né, não, se a pessoa age com indiferença por motivos agressivos, é uma coisa. Mas se a pessoa age com indiferença por neutralidade, é outra coisa. Entende a diferença aí? Porque se a pessoa é indiferente para te magoar, às vezes está usando o silêncio como arma. Então isso é um padrão. Se a pessoa é indiferente naquele momento ali, porque aquilo não a afeta, então tá tudo ok, não tem nada demais. Mas você começa a ser indiferente a tanta coisa que você vai virar Maria indiferente. Vai ser a sua... Pode ser um padrão, né? É um padrão, é uma possibilidade. Vamos ao texto? Aí Joana começa dizendo assim: herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que juntam, né, no caso, colam, ao primitivismo, embora as claridades arrebatadoras do futuro chamando-o para as grandes conquistas. Liberar-se do forte cipoal das paixões animalizantes para os logros da razão é o grande desafio que tem pela frente. Ou seja, o nosso desafio é esse, né? É conseguir se liberar do cipoal das paixões animalizantes para chegarmos aos logros da razão. Vamos lá. Onde quer que vá, encontra-se consigo mesmo. Aí tem até aquela piada de Tiririca que fala, né? Onde quer que eu vou, eu me acho. Então, a gente acaba tendo esse padrão. A gente, onde quer que vá, não adianta a gente fugir. Conta Nasruddin, né? Que é um personagem forte da cultura sufi, lá do islamismo, que havia um sábio parado à frente do pórtico de uma cidade. E um jovem ali ouvindo que era o próprio Nasruddin. E aí passou um viajante, chegou e disse assim: rapaz, eu queria saber como é essa cidade, porque eu vim mandado para morar aqui pelo trabalho. Essa cidade é legal, é boa? Aí o sábio pergunta: de onde você veio? Aí, eu vim de tal cidade. E como era lá? Lá era terrível, as pessoas falavam mal umas das outras, era uma fofocaria, é um mal-estar, um desrespeito terrível. Aí o sábio olha para ele e diz: rapaz, aqui é assim também, igualzinho. Que pena, mas que droga, mas eu vou ter que vir, não tem jeito, vou ficar. Aí daí a meia hora passa outra pessoa e diz: meu amigo, tudo bem, estou vindo morar aqui por conta das forças do trabalho e queria saber como é morar aqui. Aí o senhor olha e diz: como era o lugar onde você veio, de onde você veio? Aí ele responde: lá era maravilhoso, as pessoas muito tranquilas, amorosas, amistosas, respeitosas, era realmente um lugar esplêndido. O senhor vai encontrar aqui a mesma coisa, respondeu o sábio. O jovem que assistia tudo disse: mas sábio, por que o senhor disse para o primeiro que aqui é um lugar ruim e para o segundo você disse que aqui é um lugar bom? Aí o sábio responde: porque a gente encontra a si mesmo onde quer que vá. A síndrome da lagartixa. Então não adianta a gente querer fugir, né? Não adianta, a gente vai fugir de quê? Senão para se encontrar o tempo inteiro. Pois bem, aí ela continua dizendo: a sua evolução socioantropológica é a história de lutas contínuas em que o artista, o espírito, com E maiúsculo, arranca do bloco grotesco a matéria, as expressões de beleza e grandiosidade que lhe dormem imanentes. Eu me lembro daquele conto, né, que diz que Sócrates estava esculpindo uma estátua e aí perguntam para ele
né? Como é que ele consegue fazer uma estátua tão bela? E aí ele diz, na verdade, a estátua já está aqui, eu só faço tirar o excesso. Então é exatamente isso, você vai dentro da matéria, esculpir, tirar dali beleza, da pedra matéria, a gente vai tentar tirar beleza. É exatamente isso aí, nas expressões de beleza e grandiosidade que dormem em nós imanentes. Os mitos de todos os povos, na história da arte, das filosofias, das religiões, apresentam a luta contínua do ser, libertando-se da argamassa celular, arrebentando algemas para afirmar-se na liberdade, que passa a usar agressivamente no começo, até converter-se em um estado de consciência ética, planificador, carregado de paz. A agressividade é algo que nos identifica com a nossa natureza animal. Somos animais. Estamos encarnados no planeta Terra, corpos animais. Somos seres ali com características animalescas ainda. Então, dentro do início, né, do caso aí da filogênese, né, a gente vai crescer como espécie tendo características animais. Isso é bem claro, isso é bem nítido. Então, nessa caminhada, inicialmente, o usufruto da nossa liberdade é com agressividade. Eu me lembro de uma música do Capital Inicial que diz assim: procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Olha aí. Queremos independência, queremos liberdade. A gente acha que a liberdade se consegue na distância uns dos outros. A gente vê os estudos de etologia, que são os estudos de psicologia animal, mostrando o olhar evolucionista do comportamento, que quando qualquer espécie de mamífero superior, como é a nossa, quando chega um determinado momento em que se desenvolve a autonomia e a independência, o filhote engrossa o cangote. Ele começa a levantar o narizinho para poder dizer: quem manda em meu nariz sou eu. Não é diferente na nossa vida, na nossa adolescência. A gente começa a engrossar o cangote e aí a gente está querendo dizer o quê? Procura independência, acredito na distância entre nós. Eu quero ficar longe. Eu fico como, para mostrar a minha independência, a minha autonomia? Agressivo. Eu invisto nessa distância me tornando agressivo, desconstruindo a relação, tentando me afastar para poder dizer: eu dou conta de mim mesmo. Isso é um comportamento perfeitamente compreensível. Nós vivemos muito frequentemente circunstâncias assim. Então, do mesmo modo, a gente repete na ontogênese, ou seja, na vida do indivíduo, na gênese do indivíduo, no crescimento, na evolução do indivíduo, o que a gente viveu na filogênese, ou seja, na evolução da espécie. Lá no início da evolução, a gente tinha um comportamento completamente instintivo, animalesco. Vamos galgando, chegamos na adolescência da evolução humana, com agressividade, vamos criando as nossas comunidades, defendendo elas e na agressividade, na luta, e vamos caminhando, ainda caminhando para a adultez, né? Estamos longe dela ainda, porque ainda temos muito que amadurecer como espécie. Pois bem, a Joana prossegue nesse olhar para que a gente compreenda o fenômeno da agressividade, do ódio, dizendo, e aí os grifos são meus, tá? Isso que está em letra vermelha foi eu, não é ela não, sou eu que coloco isso. Aí ela coloca que em cada mito do passado surge o homem em luta contra forças soberanas que o punem, o esmagam, o dominam. Percebam como analisa Carl Gustav Jung, o escafandrista da alma humana, que tanto chamam, que Joana de Ângeles chama ele assim, né? Ele traz que todo mito, na verdade, representa um comportamento nosso. O filósofo romano já dizia que os mitos são histórias que nunca aconteceram, mas que sempre existiram. Eu adoro essa definição. Por quê? Porque fala o quê? De arquétipo, de padrão arquetípico, de padrão comportamental que está em todos nós, que está em nossa psique. E a história do mito é como se fosse um sonho. O sonho para o indivíduo está para o mito, para a comunidade.
Numa determinada cultura, o mito é como se fosse o sonho daquela coletividade. Então o sonho ele tem um significado, a gente é que não compreende. Ele tem um sentido ali simbólico, metafórico. A gente é que frequentemente tem dificuldade de entender o que é que o sonho quer dizer. Do mesmo modo, o mito, a gente ouve o mito, às vezes a gente tem uma compreensão muito clara, muito fácil. Outras tantas a gente não consegue entender. Eu falo mito, mas eu estou me referindo aqui aos mitos, contos de fada, histórias de Hollywood. Todos são símbolos do que acontece psicologicamente em nós. E aí vem Jung falar que todo mito traz uma peripécia. Porque senão a história não é digna de ser contada. Para uma história ser interessante, ser digna de ser contada, algo de diferente precisa ser feito. Senão, é só mais uma história, é estatística. É só mais um. A história, sua história. Sua história geralmente precisa de uma peripécia. Você precisa fazer uma coisa diferente do que está estabelecido. Se você fizer exatamente o que sempre foi feito no seu padrão cultural familiar, você é só mais um. Se você quer ser você, único, você vai fazer algo de diferente. Uma peripécia. É o termo peripécia que Jung usa. E aí justamente a gente vai percebendo que em todo mito há um desejo de autonomia. De dizer assim, eu usufruo da minha liberdade de maneira única e singular. E aí com isso eu vou... Por exemplo, vamos pegar aqui um mito bíblico. O mito da árvore, do fruto proibido. Pois bem, ali está. Deus diz, ó, não pode comer do fruto dessa árvore. Eles comem. A desobediência como sendo o usufruto da liberdade. E obviamente que no momento em que eles usufruem dessa liberdade, eles conhecem aquilo, eles são expulsos do paraíso da ignorância. É o grande símbolo do que acontece conosco. Uma vez você conhece algo novo, você está expulso do paraíso da ignorância. Você vai arcar com a responsabilidade de conhecer aquilo, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então sempre nós vamos ter ali uma necessidade de usufruir da nossa liberdade. Uma busca por liberdade. Então aí é que está. Gerado o conceito da desobediência, o reflexo da punição, a soma dominador. Reduzindo o cauceta, ou seja, o que errou, o culpado, o réu, a uma posição ínfima contra a qual não se pode levantar se quer justificar a fragilidade. Então a gente vê o que aí? Na desobediência, isso gera, por lei de causa e efeito, uma punição. E nessa punição, a gente vai começar a desenvolver raiva. Daí nasce a raiva. Nós não queremos ser punidos. Nós queremos continuar no paraíso da ignorância. E aí vem Joana complementando, dizendo que essa incapacidade de enfrentar o imponderável, ou seja, o Deus que nos pune por conta da nossa desobediência, as forças desgovernadas e prepotentes, mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesma. Olha aí, a rebelião, a rebeldia, Joana gosta de usar esse termo, a rebeldia, autodescobrimento, ela fala disso, dias gloriosos, ela fala disso, dessa rebeldia, o famoso, aquela frase que eu gosto, né? A frase de núcleo pobre de novela das 9, aceita que dói menos. A gente não aceita, a gente se rebela, a gente se torna rebelde, a gente se torna ali revoltado e revoltoso. E com isso, nessa revolta, a gente alarga o nosso sofrimento. Pioramos a nossa circunstância, a nossa situação. Dói mais. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a uma resignação passiva. Oh, coitadinho de mim. Aceitar que é melhor. Não, não é isso que eu estou fazendo. Obviamente, vocês são adultos, são maduros e sabem que eu estou me referindo ao fato de que quando a gente precisa se resignar, a gente tem que usar da resignação ativa, como coloca
Viktor Frankl, pai da logoterapia, ele diz da resignação que você ressignifica e se empodera diante dessa ressignificação para poder enfrentar a circunstância e mudá-la. Não é a resignação do cruzei os braços e fiquei ali na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Gabriela, não é isso não. É justamente o fato de que você precisa, em vez de se revoltar, em vez de se rebelar, ampliar o seu olhar sobre o que é justiça ou não. Alargar os horizontes para enfrentar a circunstância e resolvê-la. Isso é maturidade. Mas não, a gente fica fazendo birra, batendo o pezinho, parecendo um menino buchudo, faz bico de anu, como dizia meu avô, zangado, e não adianta nada. Isso só piora tudo, na verdade, né? Então aí ela vai dizer o quê? Obrigado mais a temer esses opressores do que a os amar, compelido a negociar a felicidade mediante oferendas e cultos, extravagantes ou não, sente-se coibido na sua liberdade de ser, então rebelando-se, passando a uma atitude formal em prejuízo da real, a um comportamento social e religioso conveniente ao invés de ideal, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou o exaltam, como efeitos naturais de uma rebelião íntima. Olha a Joana de Ângeles explicando o comportamento ritualístico. Ela acabou de dar uma aula sobre o comportamento ritualístico que a gente encontra nos neuróticos obsessivos compulsivos. É isso que a gente faz. A pessoa fica tentando, com o ritual, resolver uma questão íntima, tentando compensar uma sensação ruim usando o ritual. E a gente vai ver isso também na perspectiva religiosa. As pessoas, dentro da sua vivência religiosa, ficam repetindo rituais. Ah, mas funciona. Mas beleza, funciona para você, tá tudo tranquilo. Mas é preciso tomar cuidado, porque o ritual em si não é algo necessário. Nós vemos isso no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, na parte 3ª do Livro dos Espíritos. O ritual em si não é necessário. Aí Kardec vai e pergunta, não é necessário, mas é útil? E aí os Espíritos respondem, será útil se inspirar os outros a terem também uma atitude de respeito, uma atitude religiosa, mas fora isso, não tem utilidade nenhuma. Então aí é que está a questão, né? Ritualística. A gente vê espírita, vai entrar na água do mar, molha a mão e ó, faz sinal da cruz. Espírita fazendo sinal da cruz, é tão estranho isso, porque a gente não tem ritual na doutrina espírita. Tanto assim que tem um monte de gente no movimento espírita dizendo, culto ao evangelho, mas não é culto é ritualístico, a gente não tem culto na doutrina espírita. É estudo do evangelho no lar, não é culto. Então, tanto faz, isso aí é importante que a gente perceba que estude, isso aí é interessante que a gente estude, mas é legal que a gente se pergunte, né, e a questão ritualística, a gente não tem isso de fazer uma prece antes do nosso trabalho espírita, depois também fazer uma prece, isso não é um ritual? Sim, é um ritual. É absolutamente imprescindível? Não é absolutamente imprescindível, mas se nos ajuda, pode ser utilizado, e a gente usa, na verdade a gente acaba usando. Então, o ritual vem, olha o que ela está colocando aqui, como a tentativa de lidar com a circunstância. É um fenômeno, entre aspas, neurótico. A gente está ali, na verdade, tentando lidar com essas sensações de frustração, de angústia. Ou seja, tem uma função, existe uma função para isso. Então a gente precisa também, quando percebe alguém que tem esse padrão, tentar compreender o que é que vai ali, o que é que está acontecendo ali com aquela pessoa. E é preciso que a gente alargue horizontes até para que tenha um olhar mais amoroso diante dessas circunstâncias. Porque senão a gente fica num padrão de querer julgar os outros, e isso não é nada espírita, né? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado. Mas nos vemos em situações assim, né? Preparando a aula para nosso bate-papo de hoje, há uns 3, 4 dias, estava lendo a respeito, pesquisando, tentando mentalmente construir a nossa aula.
Aí tive que ir na escola de minha filha para buscar ela. E aí no caminho, apressado, porque já tinha chegado o horário, eu estava atrasado, passa uma pessoa e me fecha. Eu fiquei possesso. Aí eu, que absurdo, como é que esse cara faz isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois eu paro e penso, mas pra que eu fiz isso? Pra que eu emiti tantos pensamentos ruins? Eu torci contra o cara. Deus te guie pro próximo poste. Pois é, a questão tá aí. A gente precisa parar e aprender, como diz Joana, a não reagir. Precisamos aprender a agir. A gente reage. Parei, pensei, refleti e disse, logo agora que eu vou falar de ódio, passando por uma circunstância como essa, foi bem, então aprenda, perceba. Sim, eu não escolhi ter o comportamento, foi uma coisa automática, mas ainda assim isso parte do meu olhar para mim mesmo, para perceber que eu não preciso ser tão reativo. Na medida em que eu olho, e eu percebo, hoje, sou bem menos reativo do que há 10 anos, 20 anos atrás. Então, óbvio que eu posso gradativamente ir melhorando com o passar do tempo. Então a gente vai lentamente alargando horizontes, alargando olhares e percebendo que não precisamos de tanta reatividade assim. Que infelizmente, vai que eu, sei lá, abro a janela, solto o impropério e o cara já está armado. E aí vem Emmanuel colocando de maneira muito clara que às vezes um instante é capaz de destruir uma encarnação inteira. E aí a gente precisar de 2, 3 reencarnações para poder reconstruir o desmando gerado por aquele instante. E a gente vai se responsabilizar. Vai que o cara me mata e eu deixo de lado a responsabilidade de cuidar dos meus filhos. Eu deixo de lado ali a circunstância em que eu tenho que mostrar exemplo. Eu preciso cultivar, ou seja, o tempo inteiro a gente precisa assim repensar. Diga, minha amiga. Um exemplo, em Manaus, um senhor recebeu uma fechada no trânsito de um jovem. E ele foi xingar e o rapaz sorriu, ele atirou na boca. Isso me ensinou a nunca mais reagir. Porque não importa se você vai sorrir. Ele entendeu como se fosse um deboche, alguma coisa. A gente precisa de tolerância. Vivemos um período de muita intolerância. Precisamos desenvolver tolerância. Para que um dia, quem sabe, a gente não precise mais de tolerância. Porque como diz José Saramago, a tolerância só é necessária onde não existe o amor. Concordo plenamente. Tolerância só é necessária onde não existe amor. Porque se existe amor, a gente não precisa tolerar. Já viu aí uma mãe tendo que tolerar o filho? É uma circunstância extrema, né? Óbvio, existe isso. Mas é uma circunstância extrema. O amor, como diz Pedro na sua epístola, e é repetido por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, na fala de Jesus a Maria de Magdala, o amor encobre a multidão de pecados. Uma grande fala aí, hein? Para que a gente possa lentamente percebendo a nossa necessidade de amar, de aprender a amar. Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, item de número 16. Não vou nem falar o que é, vamos lá e leiam. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. No meio do livro tem ali o Código Penal da Vida Futura. Vai lá no item de número 16. Aí me digam o que é que está escrito lá, depois a gente conversa a esse respeito. Ao mesmo tempo, procurando deter os instintos agressivos nele jacentes, sem o saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. O ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada,
Ou seja, você ressente, sente novamente, sente novamente, sente novamente. É como se você estivesse ali regurgitando aquela emoção e saboreando ela de novo. É ressentir, 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 ressentir. É isso aí, sentir de novo. A gente faz isso o tempo todo, né? Numa espécie ali de digestão bovina, né? Os bovinos é que fazem isso, né? Eles regurgitam, mastigam de novo, engolem. Eles fazem isso. E aí a gente precisa realmente tomar cuidado, porque o ressentimento, como diz William Shakespeare, o rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. O rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. Guardar rancor é a mesma coisa que tomar veneno e ficar torcendo pro outro morrer. Morre, miserável. Sangue de aratanha. Quem morre somos nós. É a mesma coisa que ficar segurando o carvão em brasa, esperando o momento certo de jogar no outro. A gente é que se queima. Né? Então é preciso que a gente tome cuidado com isso. Essa analogia é muito interessante. Se a gente imaginar um nojento mesmo, engolir e voltar para a boca uma coisa, e tiver que engolir novamente, vai ser totalmente diferente o sabor. Então, o ressentimento vai piorando mesmo. Porque mistura ao ácido clorídrico do suco gástrico, né? É a questão aí, o ruminar, né? Você está ruminando uma emoção. Isso é ressentimento, né? É uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada. Converte-se em travo de amargura. Olha o amargor aí do Bilis. Vamos lá. A tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Antegozando o desforço, que é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, da guarida ao ódio, que o combure, olha aí, o ódio faz a gente pegar fogo por dentro, hein? Tornando a sua existência como a do outro um verdadeiro inferno. O ódio é o filho predileto da selvageria que permanece em a natureza humana. Irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente, real ou imaginário, não cessando mesmo após a derrota daquele. Uau! Pois é um esforço que a gente tem ali pelo mal, pela mágoa. Como diz uma brincadeira, não tem nada de etimologia nisso, mas, perdão, existe uma brincadeira que diz que mágoa é a má água. É a água que a gente deixa represada e por isso apodrece e traz doença. A palavra mágoa não vem daí, tá, gente? A palavra mágoa vem de mácula, que é mancha. Também interessante a analogia, né? É uma mancha que a gente guarda em nós. E a própria fotografia Kirlian, né, já mostra isso. Que quando você tende a ter um comportamento de guardar mágoa, anos antes é possível detectar fotograficamente uma mancha na sua aura. E aquilo ali está dizendo que vem por ali, pela frente, uma doença. E vários estudos vão mostrar que existem padrões de comportamento que geram doenças específicas. Por exemplo, personalidade tipo A são os apressados, irritados, chateados, os impacientes, aqueles que se acham injustiçados frequentemente. Esses aí tendem a ter, conforme diz o estudo da ciência da psicossomática, tendem a ter doenças como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. Opa, bateu, doeu, leve para casa que é seu. Não é porque se tem hipertensão que se é desse jeito, e não é porque é desse jeito que tem hipertensão, tá, gente? Estudos mostram tendências. Tendências estatísticas não são correlações exatas. Isso é importante colocar. Outros estudos vão dizer que personalidade tipo C, a pessoa que guarda mágoa, ressentimento, rancor, tem dificuldade de expressar o que sente, tem dificuldade de colocar em palavras as suas emoções, é o que chama de alexitimia, né? A dificuldade de expressar emoções, elas tendem a desenvolver cânceres. Personalidade tipo D, né? Que são pessoas que geralmente
calam no coração o que estão sentindo e com isso se entristecem e acabam desenvolvendo esse comportamento de tristeza, tendem a desenvolver os transtornos depressivos e aí tendem a ter doenças infectocontagiosas mais frequentemente que as outras, porque o sistema imunológico está sempre lá embaixo, cheio de cortisol. Diga, dona Mônica. Deixa eu perguntar uma coisa. Como se justificaria um adolescente, por exemplo, 13, 14 anos, ser um menino? Foi uma época que eu vivi, que eu trabalhei com aquelas crianças, que antes deles irem para casa aqui com os pais, eu trabalhei 6 anos. Um padre horroroso, mas foi uma experiência incrível na minha vida. Por exemplo, esse menino, ele tinha um ódio de tudo. Mas era um ódio injustificável. Quer dizer, eu achava que era injustificável. Mas depois que você vai se habituando e vivendo, ele era uma pessoa, era um menino tão sofrido desde que nasceu, tão maltratado, tão tudo. Danilo, ele não podia ser outra coisa a não ser aquilo realmente. É o espírito velho, né, Mônica? Na verdade, a gente está vendo ali só um recorte de uma encarnação. E a gente não está olhando o passado evolutivo, não está olhando tudo que ele traz lá de trás. Não está percebendo, inclusive, como diz Joana, de maneira muito brilhante, que, na verdade, os traumas que a gente vive na infância são atualizações das nossas tendências evolutivas pretéritas. Ou seja, nas existências transatas, trazemos tendências e é preciso que a gente leve isso em conta. Mas isso não é brincadeira, não. Não é, não. Com certeza não é. Aí Joana continua dizendo assim: quando não pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição, graças aos quais se vinga da sociedade que nele vive. Olha que fala importante de Joana. Cortando a facão, gente, cortando a tesourinha de unha, bem mal cortado mesmo, aquela coisa bem mal feita, a gente percebe que a depressão é uma raiva internalizada. Você sente raiva do outro, não pode sentir raiva do outro, aí você traz uma curva para essa raiva e ela volta para si, porque você começa a sentir raiva de si porque sentiu raiva do outro. E aí eu sinto raiva de mim porque eu não fiz tal coisa ou porque eu fiz tal outra coisa, e com isso eu vou ampliando aquele sentimento de raiva no fenômeno depressivo. Estou falando de maneira bem didática aqui para a gente entender que cortando a facão, a depressão tem essa expressão. Tá? Peixinho fala muito sobre isso, né? De que no fundo de toda a depressão existe uma raiva de si. E é preciso que a gente tente observar qual é essa raiva de si e tente ajudar o paciente, no caso do profissional, que ele me fala isso no contexto de preceptoria, ele diz assim, para tentar ajudar o paciente a se perdoar pelo motivo pelo qual ele sente raiva. Então isso é bem comum, eu vejo isso muito frequentemente. Aquela coisa de, eu não posso sentir raiva de quem me botou no mundo, minha mãe, meu pai, é absurdo, é errado sentir. Aí nessa, a pessoa nega a raiva ao outro e sente raiva de si. E aí com isso, não resolve nada no final das contas, piora tudo. E culpa a mãe. Não, nem admite a culpa, só no processo terapêutico, tomando consciência, começa a culpar a mãe, para depois, no processo terapêutico, tomando consciência, começa a perceber as contingências que levaram aquilo ali, começa a se responsabilizar, começa também a se perdoar, e aí perdoa por conseguinte o pai ou a mãe. Entende? A mãe é uma vítima de tudo. Não. Da mãe. A mãe também é responsável, né, Mônica? A mãe também tem sua responsabilidade. Não à toa que veio com os filhos que veio. O menino dá certo em tudo. Uma coisinha que o menino destrambelha, a culpa é da mãe e as outras coisas todas boas que a mãe passou. Tem isso, né? Óbvio que a gente não pode estar só culpando mãe, obviamente. Aliás, é importante a gente perceber o quê? Que toda acusação esconde em si uma confissão. Quando a gente acusa o outro, a gente precisa olhar para si. Né? Preciso que a gente tome muito cuidado com isso. A Joana continua dizendo:
Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, oi meu fígado, digestivas, oi meu estômago, meu intestino, circulatórias, olha aí, hein? A hipertensão arterial sistêmica, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. Tudo isso precisa ser observado, tá? A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva que não raro corrói as engrenagens do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. A gente vê André Luiz falando das formas pensamento, né, que a gente produz. E aí a gente produzindo aquilo, às vezes a gente vê, os espíritos falam isso, né, que diante de uma situação a gente vê pessoas encarnadas lançando, sem o saberem, raios uns contra os outros, do mesmo modo que em momentos de oração, lançando pétalas de flores, corações. Então também temos essa possibilidade. Mas quando a pessoa sintoniza, aí vai ter a resposta a isso, né? Vai ter ali a absorção daquele padrão emocional, e aí vai ser um grande problema. E aí vem uma fala também interessante dela. Lixo do inconsciente. Olha aí, o ódio é o lixo do inconsciente. O ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas representativas do primarismo evolutivo e cultural. Uau! Então, aí estamos tentando reciclar esse lixo, tentando dar uma outra utilidade para que ele mude a sua expressão, para que ele se transforme. E a Joana vai mais além. Ela traz o fato de que algumas escolas psicológicas, esses 2 slides agora são interessantes para a minha prática profissional, né? Que ele está falando disso aí, na verdade, né? Então, algumas escolas psicológicas, algumas das teorias dentro da psicologia, preconizam como terapia a liberação da agressividade, do ódio, dos recalques e castrações mediante a permissão do vocabulário chulo, das diatribes das sessões de grupo, das acusações recíprocas, pretendendo um enfraquecimento das tensões, ao mesmo tempo a conquista da autorrealização, da segurança pessoal. Ou seja, catarse. Está aí um fenômeno interessante. A gente fala catarse, não é catarse. Catarse. Juntou duas consoantes, o som do S é sempre de S, não de Z. Catarse. Não é de ficar se catando não, tá, gente? Catarse, na verdade, é a expressão de algo que estava guardado, né? E aí vem o caso clássico do início da psicanálise, que é o caso Ana O, que chegou a dizer, né, que o que ela tinha ali com o Dr. Joseph Breuer, o amigo pessoal de Freud, era uma talking cure, a cura do falar, a cura falante. Ela falava e se sentia limpa. Ela chegou a dizer, né, que era a terapia da limpeza da chaminé. Ela sentia como se a chaminé dela estivesse limpa quando ela falava. Só que a questão está aí. A crítica de Joana é muito apropriada, porque foi uma crítica posterior de Freud ao fenômeno. E quando começa a psicanálise era só botar para fora mesmo. E aí depois ele percebe que não adianta só botar para fora. Aliás, eu tenho pacientes que ainda estão nessa fase. Acham que estão em terapia, mas na verdade estão apenas frequentando um consultório. Porque falam, mas não elaboram. Terapia exige elaboração. Elaboração não é só colocar para fora. É preciso conseguir organizar, compreender, integrar aquele conteúdo para que ele nos faça mudar, para que essa percepção nos ajude no amadurecimento. Não é só falar. Terapia precisa que a gente elabore o conteúdo. Não é só expressar, não é só catarse.
Não é só jogar para fora, limpar a privada. Não é isso não, gente. Precisa que a pessoa consiga verdadeiramente elaborar. Não é só varrer a casa. Casa limpa não é que mais se varre, é que menos se suja. Então a gente vai gradativamente se educando para não sujar a casa, metaforicamente falando. Então com isso a gente vai percebendo. E aí Joana vai e diz assim: sem discutirmos a validade. Sem discutirmos o que, Joana de Ângeles? Você está discutindo, Joana de Ângeles. Ela está sendo bem carinhosa, bem amorosa, bem eufemística, mas ela está discutindo a validade, sim, aqui, óbvio, né? Ela diz assim: ó, sem discutirmos a validade ou não da experiência. O homem é pássaro cativo fadado a grandes voos. Ser equipado com recursos superiores que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição e, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição. Uma psicologia baseada em terapêutica de agressão e libertação de instintos, evitando as pressões que coartam, ou seja, que comprimem os anseios humanos, certamente atinge os primeiros propósitos, sem erguer o paciente às cumeadas da realização interior, da identificação e vivência dos valores de alta monta, que dão cor, objetivo e paz à existência. Ela está discutindo a validade, obviamente que sim, né? E isso é importante que a gente tenha esse olhar, porque geralmente na ciência materialista a gente tem uma identificação do homem com sua animalidade, com seu instinto, com o fato de que somos seres realmente animais, porque estamos encarnados em corpos animais. Contudo, porém, todavia, entretanto, mas também somos seres divinos. Também somos seres com potencialidades ímpares. E com isso a gente, quando se identifica só com um dos lados, estamos sendo completamente equivocados por conta da nossa visão estreita. Nós não somos só animais, somos anjos em potencial. Quando a gente só identifica com o lado animal, a gente entende esse olhar de trazer só um instinto à baila. E aí Joana vem dizer que esse tipo de terapêutica não é interessante na medida em que só ajuda a pessoa naquele momento pontual ali. Não ajuda ele a perceber essas suas potencialidades, não ajuda ele a destrinchar as suas virtudes. E aí eu trago a palavra virtude inspirado na fala de Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino que diz o quê? Que nós temos atos e virtudes. O que está em virtude em nós, ou seja, a impotência, a impossibilidade, é o que é virtual. A palavra virtual vem de virtude. E o que se torna realidade concreta é o que é atual, ou seja, que vira ato. Então tudo que está em virtude precisa se tornar ato. Não adianta que a gente apenas tenha as potencialidades, precisamos torná-las realidade. Usando um termo que é afeito aí à perspectiva de Carl Rogers. Rogers usa os termos de São Tomás de Aquino. Ele chama de autoatualização, ou seja, é você tornar-se você mesmo. Enquanto que Maslow, também da mesma escola psicológica que é o humanismo, e depois da transpessoal, ele vai falar de autorrealização, porque a palavra realização vem de real, e real vem de res, que é coisa em grego. Realizar é tornar coisa, é tornar algo concreto, o que estava ali apenas como potencialidade. Então, convite aí para que a gente transforme em coisa as nossas virtudes, a nossa angelitude que está em nós também, e a gente teima em só olhar o nosso lado instintivo. A gente vê na confraternização espírita, estamos lá todo mundo comendo igual um porco, morrendo de fome. Aí diz assim: para poder fazer reforma íntima precisa de argamassa. Justificativa para manter o comportamento antimanimal a gente tem, né? A risadinha de Jairo foi ótima. A gente às vezes diz assim: para fazer reforma a gente tem que ter argamassa, e ainda fala mais, tem que recompor o fluido.
né? Tem que recompor o fluido magnético. A gente tem um monte de justificativa para glutonaria. Tá ali comendo igual um porco e dizendo que é porque tem que recompor. Justificativas mil para manter o comportamento animal. E a frugalidade? E a temperança? Olha que termo bom, eu gosto desse termo. Temperança, ó, para que a gente pesquise sobre ele. Temperança, a gente não tem isso. É um caminho que a gente precisa construir para a temperança. Pois é, em vez de ficar apenas focado no instinto, que a gente pense a respeito de outras possibilidades. Diga! Não, eu só queria saber sobre o psicodrama que você falou dessa. Oh, que coisa boa, que pergunta linda! Entendeu? Maravilha, maravilha. Então, exemplo, vamos lá. Psicodrama. Fiz cursos de psicodrama, interessantíssimos. E aí a gente usa às vezes, não só no psicodrama, na gestalt terapia, a gente tem também terapêuticas cartáticas. A gente vai usar como catarse, né? Então, nessas terapêuticas catárticas, a gente vai, por exemplo, levar a pessoa a expressar. Mas é preciso mais do que só expressar, é preciso elaborar. Exemplo, me lembro de um exemplo clássico, sempre falo sobre isso nas minhas aulas na faculdade. Uma jovem que havia perdido o pai aos 12 anos, mas já havia perdido o pai antes porque o pai abandonou a família depois que se separa, e para punir a mãe ele se afasta dos filhos. E aí o que é que acontece? Ela guardava uma mágoa desse pai, primeiro pelo primeiro abandono e segundo pelo segundo abandono que a morte representou. E essa mágoa era uma mágoa muito grande. E toda vez que ela falava do assunto, ela chorava. Aí eu pausei a chamada terapêutica do hot seat, que é o que? A cadeira quente, que a gente pode falar desse jeito. Coloquei duas cadeiras, uma de frente para a outra, ela sentada em uma, e fui para trás dela e disse: observe a cadeira, agora imagine que seu pai está sentado nela. Aí foi só pedir isso, ela em silêncio, não falou nada, a lágrima já escorreu. Aí eu: agora diga para ele tudo que você tem para dizer. Aí ela começou: pai, isso, aquilo outro, e foi falando, e aí foi aumentando o tom de voz, porque é um absurdo, porque isso, porque aquilo, e não sei o quê, e aí começou a apontar o dedo: e você isso, e você aquilo. Eu: pare, agora pare, no ápice da emoção, pare. Ela parou: sente na outra cadeira, você é seu pai, responda. Chorou copiosamente, prantos convulsivos. Pela primeira vez, ela se colocou no lugar do pai. Ela nunca tinha tentado se colocar no lugar dele. Uma terapia catártica, ela colocou para fora, ao mesmo tempo em que ela pôde elaborar empaticamente, ela se colocou finalmente no lugar dele. Entende? Então, nesse caso, fantástico. Ou um caso, por exemplo, de onirodrama, que é um psicodrama de um sonho. Uma outra jovem, uma terapia de grupo que eu estava conduzindo, a gente trouxe os sonhos para poder discutir, e ela trouxe o sonho dela, eu não conseguia entender. O sonho dela envolvia sempre mar, ondas. Aí eu coloquei ela para dramatizar a circunstância do mar, da onda, uma outra pessoa para ser a onda, ela dialogando com a onda, tentando falar com a onda o que era, para tentar entender nela o que era que aquilo representava. E aí, quando eu coloquei ela para ser a onda e responder o que ela havia perguntado, ela chorou. Era a mãe dela que estava sendo representada pelo mar, que em francês mer é tanto mãe quanto mar. E se você forçar um pouquinho, também pode ser uma outra coisa. Merda. Né? No caso dela era isso. E aí ela finalmente entendeu o que o sonho estava tentando dizer. Do amor gigantesco da mãe inundando a vida dela e impedindo ela de navegar a sua própria vida. E aí com isso ela conseguiu construir uma relação muito mais
consciente, amorosa com a mãe, e não um pseudo-amor, que às vezes a gente tem uma falsa boa relação com a mãe. Às vezes acontece da gente achar que a nossa relação é maravilhosa. Maravilhosa por quê? Porque você se nega a responder à sua mãe as coisas que ela precisa ouvir. Você simplesmente diz sim o tempo inteiro, cala a boca e não fala mais nada. Enquanto que outras tantas circunstâncias é necessário também que você, como filho, seja amoroso e didático para ajudar a mãe também no seu despertar individual. E aí? Pessoas que vão buscar até curso de teatro, né? Sim. Para trabalhar a expressividade, é muito rico isso, tem efeitos terapêuticos incríveis. O curso de teatro ajuda na expressão, né? Então isso sem dúvida faz um sentido enorme. Então, isso só para trazer alguns exemplos, tem vários outros, eu teria aqui inúmeros exemplos de circunstâncias que vivo no meu dia a dia, seja nos trabalhos de grupo, nos trabalhos individuais, no CAPS que trabalho, no consultório. Vejo várias vezes circunstâncias em que sim, esse tipo de trabalho, sair do verbal, isso ajuda, né? Porque às vezes a pessoa está tão no verbal que não consegue ir para o vivencial, para o sentimental. Aí às vezes acontece isso. Diga, Giovana. O oposto que dramatiza demais, dramatiza tudo. O oposto desse aí que faz aquele drama em qualquer situação. Às vezes existem pessoas que vão para o caminho oposto, né? Ficam dramatizando demasiadamente as suas circunstâncias e com isso também precisam aprender, né, a lidar com o equilíbrio, porque todo excesso mostra uma falta. E aí com isso a gente precisa assim, despertar para perceber o que é que está faltando ali no final das contas, né? O que é que realmente está acontecendo. Então se a pessoa dramatiza demasiadamente, pode ser que ela esteja ali trazendo uma circunstância de carência. E ali é preciso que a pessoa perceba que a fonte de carinho que ela tanto busca fora talvez esteja dentro. Então é preciso que a gente sim desperte para olhar essas potencialidades. Será que algum dia na vida a gente vai conseguir se entender? Será que um dia na vida, a vida é enorme, viu, Mônica? A vida é espiritual. Sim, a gente um dia vai conseguir se entender. Né? Então, desse olhar assim. Vamos lá, vamos adiante que já está no finzinho, né? Então, assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação, é extravasá-los, nunca sanar o mal, libertar-se dele por desnecessário. Se não é recomendável para as referidas escolas a repressão, pelos males que proporciona, menos será liberar alguns aos outros agredindo, graças aos falsos direitos que tais pacientes requeiram para si, arremetendo contra os direitos alheios. Novamente aí a noção equivocada de justiça. Às vezes a gente acha que tem direitos porque acha-se injustiçado. Então preciso que a gente alargue a nossa noção de justiça, para que a gente consiga compreender de outra maneira. E aí Joana diz que a sociedade considerada como castradora marcha para terapias que canalizem de forma positiva as forças humanas, suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando-o ao suicídio. Olha aí a origem da questão do suicídio. A frustração causada pelo ódio. Olha que interessante essa fala dela, hein? Tem origens remotas e próximas. Joana vai trazer com isso que frequentemente nós temos aí que observar essas origens remotas, transatas e as próximas. É preciso que a gente alargue o horizonte para perceber, sabe o quê? Que existe uma estatística terrível, né? Que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. É aterrador. É desesperador. A gente precisa realmente alargar horizontes para perceber como é importante esse assunto, né? E aí Joana vai dizer que nas patologias depressivas há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial.
Falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Ou seja, ela está dizendo aqui que suicídio não é só a questão do se matar, não, tá? Às vezes você nega, você se suicida em vida, né? Você fica vivo ali, mas se matando para a vida, no sentido simbólico, né? Mas aí é que tá. E também outra coisa, muita gente acha que o suicídio é algo corajoso. Albert Camus, um filósofo existencialista, vai trazer como sendo um fenômeno de coragem. Mas aí Joana vem dizer que na verdade é um fenômeno de covardia. É um misto, no final das contas a gente vai ver que sim, exige muita coragem, mas ao mesmo tempo essa coragem esconde em si muita covardia. Eu não gosto muito, viu, dessa perspectiva de que a gente tem um julgamento tão pejorativo de que a pessoa é um egoísta. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está mexendo com suscetibilidades, a gente às vezes está lidando com pessoas que são sobreviventes de suicídios alheios, e não ajuda muito a gente ficar tentando culpar ainda mais a pessoa que se suicidou. Tá? Então é preciso que a gente tome muito cuidado com esse tipo de perspectiva. Mas aí Joana vai dizer que todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência. Os extrovertidos conquistadores ocultam às vezes largos lances de timidez, solidão e desconfiança. Olha aí, hein? Às vezes um comportamento de suposto complexo de superioridade está escondendo um complexo de inferioridade. Uma sensação ali de ser pequeno. Aí é que às vezes a extroversão está escondendo uma timidez, uma solidão, uma desconfiança que as pessoas têm dificuldade de superar. Suas reuniões ruidosas, ou seja, dos extrovertidos, são mais mecanismos de fuga do que recursos de espairecimento e lazer. Olha aí que importante para a gente refletir, né? O que a gente busca com o nosso lazer? Se é tentar compensar alguma coisa, se é fugir de alguma coisa, preciso que a gente realmente tome cuidado. E aí ela continua dizendo que as substâncias alcoólicas, né, que essas pessoas usam, as músicas ensurdecedoras que os aturdem, encarregam-se de mantê-los mais solitários na confusão do que solidários uns com os outros. As gargalhadas, que são esgares festivos, substituem os sorrisos de bem-estar, de satisfação e humor, levando-os de um para outro lugar nenhum, embora se movimentem por cidades, clubes e reuniões diversas. O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais que lhes são inerentes. Olha aí, hein? Eleger os valores compatíveis com as nossas necessidades reais. Grifo nosso aí, hein? Descobrir sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e coletiva posta a benefício da vida. As transformações propõem certezas que devem ser enfrentadas naturalmente como as oposições dos adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. Ou seja, transformações e incertezas. A gente precisa aprender a lidar com incerteza. Precisamos aprender a tolerar as nossas incertezas. Fazem parte de nós. Infelizmente, queremos certezas absolutas e, como eu sempre falo, isso é uma tendência psicótica, né? Lembram que eu já falei sobre isso? A neurose é da base da dúvida, a psicose é da base da certeza absoluta. Só os loucos têm certezas absolutas. A gente precisa aprender a lidar com a incerteza, que ela faz parte. Joana de Ângeles fala disso, ela diz assim que a base da fé é a dúvida. A gente precisa aprender a lidar com a dúvida, a lidar com a incerteza. Isso faz uma diferença imensa para nós. E aí a gente vai transformar essa perspectiva do suicídio em liberdade. A gente vai ver, como diz ela, que o homem que progride cada dia ascende, não sendo atingido pelas famas dos problematizados que o não podem acompanhar por enquanto no processo de crescimento. Olha aí. Às vezes a gente se deixa atingir pelo outro, ou seja, a gente dá ao outro o poder de nos ofender. Lembre-se que o verbo ofender-se
é um verbo reflexivo. Nós que nos ofendemos. Somos nós. A gente tira o nosso poder e dá para o outro para que o outro nos ofenda. É preciso que a gente retome esse poder e use ele, usufrua ele da melhor maneira possível. Né? E a gente muitas vezes deixa que o outro nos ofenda e não percebe isso. E aí, continuando, ela diz: alcançado o acume desejado, esse indivíduo está em condições de descer sem diminuir-se, a fim de erguer aquele que permanece na retaguarda. Olha que fala importante. Todos atingiremos o estado crístico, como diz Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. Todos evoluiremos ao estado de Cristos. E desceremos desse acume para ajudar os que estão a caminho. Seremos Cristos de outros planetas. Uau, olha que fala importante, hein? Seremos Cristos de outros planetas para outros tantos seres. Pastorino, na sua obra Sabedoria do Evangelho, vem falando isso o tempo inteiro. Estudo ele às sextas-feiras, às 19 horas, no canal Raciocínios Espíritas. Tá? Inclusive o canal que a gente vai ter a possibilidade de ter essa gravação, com fé em Deus. Dessa aula de hoje a gente vai colocar lá. Então é preciso que a gente perceba que vamos nos tornar Cristos. Os Budas da compaixão. Buda atingiu a iluminação e, em vez de seguir adiante, ele volta para ajudar os outros a se iluminarem. Atingiu o acume e voltou para os que estão na retaguarda a serem auxiliados a chegarem lá também. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa jornada. E aí ela continua dizendo: ora, para alcançar-se qualquer meta, e em especial a da paz, torna-se necessário um planejamento que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. O planejamento precede a ação e desempenha papel fundamental na vida do homem. Somente essa atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejo de esforço, de vingança, podem planejar para o bem, o êxito, a felicidade. Olha aí que jornada, hein? Que caminhada importante para nós. Que caminhada crucial para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Então a gente vai despertando para perceber que muitas vezes essas circunstâncias que a gente vive são circunstâncias que remetem ao que São João da Cruz chama de noite escura da alma. São os momentos de tristeza por conta da nossa queda em nós mesmos. Como diz o texto bíblico, quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro caiu em si. É a melhor queda que existe. Porque é cair para cima. Ou como diz o baiano, cair para dentro. Né? É uma queda, não é uma grande queda, cair para dentro. Quando a gente cai para dentro, é a noite escura da alma, que a psicologia transpessoal vai dar vários nomes, que a psicologia materialista chama de desintegração positiva. Os momentos que às vezes a gente tem ali que entrar em contato com as nossas limitações, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com a nossa inferioridade, com a nossa tristeza. A psicologia transpessoal, em especial aí, os estudos de Stanislav Grof, quando vai falar das chamadas crises de emergência espiritual ou crises de emergência psicoespiritual. Ele, Stanislav Grof, e sua esposa, Cristina Grof, eles falam sobre isso, sobre a noite escura da alma. Eles falam sobre esses períodos de deserto que nós enfrentamos. Eles falam das crises que nós vivemos para despertar a espiritualidade. Quantos de nós aqui chegamos na casa espírita por conta de uma crise? Por conta de uma limitação, de uma dificuldade, de um sofrimento? A grande maioria. A grande maioria. Aí Grof vai ter vários nomes, né? Episódios de consciência unificadora, despertar da Kundalini, experiências de quase morte, memórias de vivências passadas, renovação psicológica ou volta ao centro, crises xamânicas, nas culturas xamânicas, despertar da percepção extrasensorial, canalização, que nós chamamos na doutrina espírita de mediunidade,
objetos voadores não identificados, ou como em inglês se chama UFOs, né? Que é a mesma coisa, na tradução é exatamente a mesma. Estados de possessão, engraçado ele usar esse termo, né? Possessão, ele nunca leu nada de espiritismo. Estados holotrópicos, todos esses são estados de emergência psicoespiritual. Então, com isso, nós vemos que, por vezes, vivenciamos circunstâncias assim. Vamos ter chance, ao longo do nosso estudo, de destrinchar eles, de destrinchar cada um deles. Eu trago hoje só para instigar a curiosidade. Opa, vou pesquisar sobre isso. Crise de emergência espiritual. Quem é esse tal desse Groff? Vou pesquisar ele. Opa, maravilha. Isso é importante, né? Que a gente se instigue. Questão de número 898 do Livro dos Espíritos. São tão citada por Danilo. Não vou nem falar o que é. Vá lá, leia e tire suas conclusões. Eu vou dar uma dica. Tem que estudar. Tem que tomar gosto pelo estudo. Tem que tomar gosto pelo estudo. Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham em nossos corações os sinceros propósitos de enxergarmos nos nossos momentos de deserto existencial, de noite escura da alma, nos nossos momentos de crise psicoespiritual, momentos de crescimento, de vale existencial, que no vale é que é verdejante. Às vezes a gente quer estar lá só no cume e se esquece que é no vale que tem mais vida. Então que a gente aprenda também a usufruir disso, dessa fertilidade de vida nos nossos momentos de dificuldade. Que as bênçãos de Deus nos acolham para que a gente desenvolva esperança e muito especialmente que eu sempre tenho dito aqui como sendo imprescindível para a nossa construção de felicidade, a gratidão, porque a gente sabe que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar e enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, muita gratidão no coração.